50 de 2022. O autor da indicação o presidente da Comissão de Direito Penal, Tommaso Barandier. A matéria é o Decreto Legislativo número 37 de 2021, que aprovou o texto da Convenção sobre o Crime Cibernético, celebrada em Budapeste, em 23 de novembro de 2001. Relatores, Dr. Renato Tonini, da Comissão de Direito Penal, Carlos Jorge Sampaio Costa, da Comissão de Direito Internacional. Quem vai sustentar primeiro? Renato Tonini. Senhor presidente, Ocasio Eduardo Machado, meu querido amigo, doutor Fabiana, doutor Edmê, meus cumprimentos. Cumprimento a todos os presentes, cumprimento a quem está à distância nos assistindo. Antes de entrar aqui na questão do parecer, que, na verdade, é sobre o parecer, mas é uma questão que talvez seja prejudicial ao exame desse parecer, que é a seguinte: trata-se da Convenção contra Crimes Cibernéticos promulgada em Budapeste no ano de 2001. O Brasil, essa convenção foi inicialmente tratada, subscrita pela Europa, pelo Conselho da Europa. E o Brasil foi convidado a participar dela, foi convidado agora no ano de 2020. E daí a presidência, a então presidência do Brasil, encaminhou para o parlamento, em dezembro de 2021, autorizou a promulgação daquela convenção. Aí, com isso, com essa autorização dada pelo parlamento, o IAB se manifestou através da indicação do Dr. Márcio Barandier e resultou num parecer nosso, da Comissão de Direito Penal, apresentado em dezembro de 2022 e pela Comissão de Direito Internacional, parecer relatado pelo Dr. Carlos Sampaio, em fevereiro de 2023. Só que essa convenção foi integralmente promulgada pela Presidência da República em abril de 2023. Então, aquela que é a essência do nosso trabalho, como disse hoje o nosso orador, o doutor Sérgio Tost, que é a formulação de indicação, de parecer, de orientar, de sugerir, fazer sugestões aos textos legais, às ações do Poder Executivo, me parece que ela está esvaziada porque já foi aceita, embora, em grande medida, o parecer nosso e o parecer também da Comissão de Direito Internacional têm até aproximações, sejam a favor da convenção, mas eu trago essa indagação para que a mesa delibere se a gente prossegue ou não. Se vai julgar prejudicado o parecer ou não. Gostaria de ouvir o Carlos Sampaio também, né, que tem o parecer dele, da Comissão de Direito Internacional. Boa noite, senhor presidente, em nome de quem eu saúdo os membros da mesa e também a todos os meus colegas do plenário presencial e do plenário virtual. Na realidade, quando nós apresentamos o parecer, já havia sido aprovada pelo Congresso Nacional a convenção. Entretanto, não tinha sido ratificada pelo presidente da República, nem promulgada, nem publicada, nada disso. Então, o nosso parecer, meu parecer, era no sentido de que o presidente não ratificasse, porque nós, da Comissão de Direito Internacional, tínhamos preocupações com relação aos direitos humanos e também à privacidade. A convenção dá um passo, a nosso ver, um passo em falso em relação a esses temas. Mas a convenção foi aprovada pela maioria dos países, inclusive, e acontece que nós fizemos o parecer em
fevereiro, e em abril, 12 de abril, o presidente em exercício, o vice-presidente, né, ele promulgou, não só ratificou, como promulgou, e depois de promulgado foi publicado. Então, o que acontece é que a convenção está em vigor. Então, eu acho que realmente perdeu o objeto. Vamos discutir o quê? Já está em vigor, já está. Então, é isso. Eu acho que realmente não vale a pena continuarmos dando parecer sobre essa convenção, pelo menos do jeito que os pareceres foram elaborados. Obrigado. Obrigado, Carlos Sampaio. O Joicimar está pedindo a palavra e o Miro também pediu a palavra ali. Joicimar, você com a palavra aqui, depois Miro, você em seguida. Boa noite a todos novamente. Presidente, eu sempre vou me posicionar contra o que eu considero uma diminuição do papel do EAB. Eu acho que podemos e devemos ter opinião política, jurídica, acadêmica, independentemente de quesitos formais como esse. Eu acho que o que eu vi aqui, por exemplo, eu observei a manifestação do Tonino do Sampaio, mas eu não entendi o fundo, o motivo de fundo, que é o principal, é o mérito da questão, qual é a nossa posição sobre o tema. Né? Não importa se foi ratificado ou não, promulgado ou não, isso é um detalhe formal que vai ter implicações formais no parecer, vai ter que ser adaptado para dizer, olha, já foi, né, mudanças pontuais formais, mas o conteúdo, na minha opinião, continua e eu acho que o EAB pode enfrentar o assunto. Obrigado. Obrigado, Joicimar. Miro. O tratado e convenção internacional tem uma cláusula estabelecendo um prazo para ser denunciada, ou seja, para o país deixar de ser signatário. Então é preciso ver qual é esse prazo. Normalmente é longo, são prazos de 10 anos. Porém, isso não impede, se houver uma posição contrária que indique algo verdadeiramente nocivo aos interesses da população, aos interesses do país, isso pode ser transformado até numa campanha do IAB para revogar, em oportuno tempo, para revogar a participação nesse tratado, nesse convênio, nesse acordo internacional. Então, é uma questão a ser examinada. Aí, talvez o relator possa voltar ao microfone e dizer se é o caso de nós transformarmos isso, se há motivo, se há matéria para transformarmos numa tese do IAB. Só isso. Obrigado. Eu entendi a questão, eu vou procurar colocar aqui a forma como eu vejo. Pois não, Edmundo? Pois não. Presidente, eu reconheço, e não só reconheço, como aplaudo o objetivo do nosso instituto, no sentido de fazer pesquisas, de estudar, de elaborar trabalhos doutrinários, tudo isso. Agora, aqui para nós, presidente, aqui também é uma casa do direito, é uma casa onde a ciência jurídica tem que ser prestigiada, onde os procedimentos judiciais devem ser observados. Eu, sinceramente, eu não posso compreender que tenha encaminhamento, um procedimento, um processo, cujo objeto já não mais existe. É comum no sistema judiciário brasileiro se extinguir relações processuais justamente pela perda do objeto. A coisa mais comum. Então, o que os colegas aqui levantaram é justamente como todos os ciclos da convenção ou do ato internacional já foram completos,
Então, não há como se discutir. Agora, se a matéria, objeto do Tratado Internacional, merece um estudo, vamos fazer um seminário sobre a matéria, vamos fazer um colóquio sobre a matéria. Mas o ato, já concluído, já perfeito, já produzindo efeitos, já no mundo jurídico, não só nacional como internacional, a gente discutir e ignorar que não houve já perda do objeto, eu confesso que eu estranho, presidente. Porque a perda do objeto nas relações processuais, judiciais, jurídicas, é o fenômeno mais comum que existe. Então, não é nada, nenhuma coisa nova que os colegas trouxeram. Pelo contrário, eu acho que os colegas estão sendo coerentes com essa compreensão do sistema universal, jurídico, processual. Entendeu, presidente? Isso era só a observação que eu queria bom, fazer. obrigado, Edmundo. Eu entendo que eu vou deixar aqui todo esse manifesto, Poliana também quer prestar. Eu já tenho o meu entendimento da questão e vou colocar qual é a perplexidade. É uma questão, acho que todos os lados têm razão. Todos os lados têm razão. Eu não expressei meu lado ainda. Não, calma. Não, bacana é isso. Vamos deixar aqui, eu vou ter que Só colocar da ordem dos a votação ao trabalhos. plenário para decidir. Então, mas vou ouvir todas as manifestações. Então, o Poliana Não, quer se manifestar, por que foi pautado? no meu caso, não é nenhuma manifestação. É um posicionamento que nós adotamos nessa gestão. Inclusive, eu e o Sidney conversamos sobre isso já. E não é o primeiro caso, nem o segundo, nem o terceiro. O que tem acontecido? Pela demora de algumas comissões, não é o caso, não é esse caso, de produzirem pareceres, às vezes os pareceres estão prontos. E aí, o que nós decidimos? Mesmo havendo o caso de uma lei já aprovada, que seria o caso de perda de objeto, nós estamos prestigiando o estudo apresentado. Então, o que acontece? Não é nem culpa, às vezes, de uma comissão, porque, às vezes, quando apresentam indicações, aí vai para uma comissão, aí alguém no plenário, eu quero para a minha comissão, eu quero. Ficam 5 comissões. Aí, uma comissão apresenta, ou duas, o estudo, e as outras não apresentam no prazo regimental. Às vezes, passam meses. Nós instamos as comissões e colocamos, mesmo com perda de objeto. Por quê? Não podemos desprestigiar, aqui é uma casa de estudos. O que está apresentado no estudo, independente da forma. Então é importante o Instituto saber qual foi a conclusão, mesmo já tendo sido aprovado. Qual é a conclusão da Comissão de Direito Penal, por exemplo, da Comissão de Direito Internacional? Esse é o racional que tem sido adotado e encaminhado em diversas oportunidades nessa gestão. Então, essa discussão já teve, tá? Mas nós estamos fazendo isso. É uma forma de prestigiar quem trabalhou, pô. Leila, você ia falar alguma coisa? Então, Só para complementar, eu acho que o presidente já sabe o encaminhamento que vai dar, mas complementando a fala do Folena, eu acho que é isso. Assim, a perda do objeto é uma perda de objeto legislativo, ponto. E isso não é um encaminhamento novo, isso vem sendo feito já antes dessa gestão. Gestões anteriores já faziam dessa forma, né? A ex-presidente Rita nem que se falasse em perda de objetos, se vocês lembram bem, né? Ela dizia que não existia isso. E eu acompanho esse pensamento, quer dizer, perdeu o objeto do aperfeiçoamento legislativo, mas o trabalho acadêmico foi desenvolvido. Nós aqui não estamos estudando e apresentando pareceres para agradar a um a outro, como bem disse o Edmundo, na preocupação com a micuscure. Então, existe um posicionamento defendido pelas comissões e aprovado ou não pelo plenário. E isso pode sim ficar nos nossos registros. Acho que eu estou pegando, assim, na verdade, acho que um pouco do que cada um falou. Complementando também o Miro, isso pode acontecer se a conclusão final for que o trabalho é robusto e se justifica como importante para, né, um encaminhamento, enfim, a um movimento, uma manifestação pública, aí a mesa vai decidir esse encaminhamento. Então, assim, eu acho que não pode se perder o trabalho desenvolvido pelos colegas, né? Enfim, acho que é isso. Obrigado, Leila. Renato, acho que a matéria está esclarecida. Tá? Você quer falar mais alguma coisa? Vamos lá, Renato, você. A questão prejudicial ou parecer em si? Não, sobre a questão prejudicial. Eu vou colocar para eu estou com o doutor Folena, com a doutora Leila Puz. Eu acho que a gente
É um parecer que não é só meu, é um parecer que foi elaborado a 6 mãos pelo doutor André Nascimento, pelo doutor Fernando Henrique Cardoso Neves. Então, é um trabalho que eu considero importante e que eu não gostaria de ser perdido, evidentemente, mas eu também não podia chegar aqui e sonegar a informação de que já foi promulgado pelo presidente da República. Não poderia deixar de falar isso. Perfeito, muito obrigado. Eu vou colocar aqui como eu vejo, como vou encaminhar e a perplexidade. A questão é interessante. Realmente, o Instituto se manifesta sobre questões jurídicas, não importa, eu posso fazer pedir uma indicação para que o Instituto se manifeste contrário a uma lei X que está em vigor. O Instituto vai fazer um parecer, pode achar que a lei é inconstitucional, que a lei é superada, que ela é isso, aquilo, uma manifestação contrária que pode ser enviada para o Congresso para analisar se deve revogar aquela lei ou não. Nós não estamos restritos a nos manifestar, já nos manifestamos em parecer sobre súmulas que somos contrários. Então, realmente, a qualquer questão jurídica, esteja em vigor ou não, pode ser objeto de parecer pelo IAB. Não há dúvida quanto a isso. E tem também a questão de privilegiar o trabalho que foi feito. A questão que surgiu inicialmente pelos dois relatores, e também tem a pertinência que o Edmundo colocou, é quanto à prejudicialidade, à perda do objeto, que depende da forma como é apresentada a indicação. Não é se a indicação é favorável, a conclusão do parecer é que sou contrário a que entre em vigor a lei tal. Já entrou em vigor. Aí você pode dizer, não, vamos colocar aqui toda a questão jurídica para dizer por que é contrário, mas a conclusão do parecer está superada, porque aquilo já entrou em vigor. Não é? Então, vamos debater. Então, o que eu indago é que, na verdade, entendo o espírito de querer aproveitar o estudo feito, mas como é que eu vou encaminhar um parecer? Eu tenho que readaptar o parecer para dizer, olha, foi mal, entrou em vigor, foi a ratificação, a promulgação pelo presidente da República, então vamos fazer uma manifestação à presidência para que denuncie para que seja uma manifestação contrária a essa promulgação. Mas aí eu mudo, na verdade, o objeto, eu mudo a conclusão, pelo menos, a fundamentação é toda a mesma, mas a conclusão é distinta, porque eu vou fazer um outro pedido, é uma outra conclusão, é uma outra proposta ao final do parecer. Então, não estou nem dizendo que deve ser sim ou sim, não, estou colocando aqui qual é a questão, como é que eu vejo. Pode perfeitamente o plenário aprovar, não, vamos examinar e fazer uma mudança na conclusão, que terá que ser feita hoje aqui, a mudança da conclusão, para que haja um encaminhamento, ou vamos votar só para que SIC, uma apreciação jurídica. Então, feita essa colocação, eu dava duas situações. Eu não vejo como solução a perda do estudo. A minha única indagação é se votamos hoje como está, ou se, então, alteramos a indicação para que esse mesmo estudo seja apresentado sob o viés de que somos contra a promulgação ou a favor da promulgação dessa convenção que já foi, né, e que o presidente denuncia. É só questão do encaminhamento, mas que eu não posso. Eu vou aprovar, o plenário vai aprovar um parecer, ou vamos fazer uma emenda ao parecer, alterar o parecer, a conclusão do parecer. Pois é, pode ser feito, a meu ver. Com sugestão. Fazer a alteração. Então tá. Então, uma vez que vocês colocaram, eu agradeço. Perfeito. Aproveitar o tempo que já está aqui, já está pautada, a gente debate e é levantada essa questão e fica seria alterado pelo próprio plenário, encaminhamento à conclusão do parecer para adaptar a nova realidade. Um acréscimo. É isso? Faríamos um acréscimo. Se for necessário. Por quê? Faríamos um acréscimo. Um acréscimo se for necessário. Eu acho que está... Miro, eu acho que a matéria está esclarecida. Você quer falar também, né? Só relembrar, porque é preciso ver qual é o prazo para a denúncia. Isso consta do decreto legislativo. Está lá nos artigos finais. Consta na promulgação do presidente da República. E a campanha nossa tem que ser para, no prazo devido, acordado internacionalmente, nós sairmos desse acordo ou desse tratado. Essa é a conclusão. Aí seria a campanha. Discussão acadêmica. O Polêmica está colocando aqui, o decreto foi depois, nós não temos decreto aqui para analisar isso.
se for decidido, vai ter que ser alguma coisa, uma manifestação Deixar a na forma critério do relator. na revogação, da forma legal, porque, obviamente, você pode ratificar. Revogação não existe. Pode ser pela inconstitucionalidade uma vez. Do decreto. Bom, eu vou colocar a votação, então, para o plenário. Revogação não existe. Como virtual, decidir se houve perda de objeto, se deve haver um novo encaminhamento ou não. Então, tá certo? Então, vou pedir. Quem vota pelo prosseguimento, quem vota pelo prosseguimento e apresentação dos pareceres, quem vota pela apresentação dos pareceres, fazendo-se a adaptação na conclusão à nova realidade fática, sendo que o outro voto contra seria não vamos seguir o parecer, seja a adaptação e seja apresentado numa outra data, tá? Se vamos fazer hoje ou se fazemos em outra data. Tá certo? Então, vamos votar. Opção 1, eu peço que levante o braço quem é favorável à votação do parecer com a adaptação do resultado. Não. Dá prosseguimento. Dá prosseguimento. Acréscimo com a alteração na conclusão. Então, aqui no plenário, aqui da grande maioria, todo mundo, né? Unanimidade, todo mundo vota pelo prosseguimento da ação. No plenário virtual também temos ampla maioria. Então, doutor Renato Tonini, seguimos no prazo regimental com a votação da matéria e os relatores, depois, dependendo da votação do plenário, terão que fazer a adaptação na conclusão para que a gente possa dar um encaminhamento adequado à nova realidade fática, né, da tese jurídica, em razão do novo quadro jurídico que existe. Muito obrigado, senhor presidente. Que bom que foi essa solução que chegamos, porque é um parecer que a gente se debruçou, cuidamos com muita seriedade do assunto e, enfim, vamos ver o que o plenário acha. Bem, a Convenção contra o Crime Cibernético foi assinada no Conselho da Europa no ano de 2001. E, 20 anos depois, o Brasil foi convidado a integrar, a subscrever essa convenção. E essa convenção trata principalmente de tipificar condutas, criar procedimentos de obtenção de prova, de elucidação de situações, de requisição de informações, e também trata de cooperação internacional entre os Estados-membros e os Estados participantes. Como eu disse, é de 2001. Essa lei, ela sugere, essa convenção, ela sugere a tipificação de condutas criminosas, sugere a criação de procedimentos para os Estados-partes inserirem na sua legislação ordinária, na sua legislação interna, e também trata da cooperação. Essa convenção de 2001 e veio para o Brasil em 2020. Quando ela chegou no Brasil, quando o Brasil foi convidado, em relação aos tipos penais que foram apresentados ali, o Brasil já tinha tipificado todas aquelas condutas. Então, não havia mais nenhuma novidade ali. Todas as condutas que estão ali, com tipificação sugerida pela Convenção, já se encontram contempladas na legislação ordinária brasileira, na legislação penal brasileira. Tem aí a pornografia infantil, a invasão de dispositivo eletrônico, a quebra da confidencialidade, enfim, tudo isso já está contemplado. Então, sobre esse aspecto, a Convenção está chovendo no molhado. Em relação aos procedimentos, a forma de obtenção desses dados, porque o que se quer é o seguinte, é ter acesso e conseguir que se consiga provar aqueles fatos que estão em apuração. Então, a Convenção também sugere uma série de procedimentos que também já estão contemplados na legislação brasileira, na própria Constituição da República,
nas legislações penais, processuais penais, no marco civil da internet. Então, essas questões já tem uma ou outra, tem uma que realmente a gente considerou inconstitucional, na linha do que o doutor Sampaio considerou também, que é aquele procedimento que obriga o detentor, o próprio detentor da informação desejada, que ele forneça aquilo. Isso agride o princípio da não incriminação, que é um dogma constitucional que tem que ser observado. Então, esse aspecto, esse dispositivo, esse único dispositivo, nos pareceu inconstitucional na linha do que o doutor Sampaio considerou também. Também temos um outro problema na questão dos procedimentos, que diz respeito a que, no curso do cumprimento de uma ordem judicial, se descobre que naquele computador que foi o alvo daquela medida judicial, os dados perquiridos não estão naquele ali, estão num outro computador que está de alguma forma ligado a esse primeiro. Então, a Convenção autoriza que as forças policiais também apreendam, também invadam, também obtenham aquelas informações que estão nesse outro computador. Ora, isso aí também a gente considerou como uma agressão ao princípio da jurisdição, porque a decisão era para aquele primeiro computador e não para o segundo. Então, deveria a autoridade regressar e pedir, não, eu quero um novo mandado para o outro computador. Mas a Convenção permite que na linha do cumprimento da diligência, a própria autoridade policial já se arvore e vá buscar os dados num outro dispositivo, o que, a nosso ver, agride a questão da jurisdição. Então, da questão penal e da processual, a situação está muito já evoluída no Brasil, o Brasil já está dentro desse contexto aqui. Agora, a questão maior é na cooperação internacional. Porque essa convenção de 2001, e ela sofreu muitas críticas, porque era um pouco paquidérmica, ainda paquidérmica, porque ela estabelece o seguinte, que para você obter os dados cadastrais daquele dispositivo que se pretende investigar, pode-se fazer através de uma solicitação, de uma injunção à autoridade do outro país para que aquilo seja abreviado rapidamente, seja solucionado rapidamente. Mas apenas dados cadastrais. Os dados de conteúdo, os dados de tráfego, que são os metadados, não, teria que vir através de procedimentos regulares, do carta rogatória, EMILAT, quer dizer, não avançava nada, não acelerava em nada o procedimento de obtenção dessa prova. Continuava do mesmo jeito, como sempre foi. Então, isso suscitou muitas críticas. E daí, em 2022, foi criado o Protocolo 2 a essa convenção, que ainda permanece condicionando a obtenção de dados enfim, a carta rogatória e EMILAT, mas cria uma exceção, que é aqui, quando houver alguém em perigo, houver risco a alguém, risco pessoal a alguém, então é possível que a autoridade que quer aquelas informações solicite à autoridade onde está estabelecido o dispositivo que se pretende pesquisar, que faça um contato direto através de autoridades centrais que funcionam 24 horas por dia, 7 dias na semana, para conseguir esse tipo de informação.
mas apenas quando houver algum perigo. Se não houver esse perigo, não, o método a ser seguido ainda é das cartas rogatórias e dos emilates. Portanto, na nossa compreensão, é até um pouco insossa essa convenção, porque ela não traz nenhum instrumento novo, ela não traz nada assim de muito que resolva essa questão, que abrevie essas instâncias e fazendo com que o crime passe a ser algo protegido pelas fronteiras, que é o que justamente se pretende é superar essas fronteiras, que é o que a convenção, mas a nosso ver ela não consegue fazer isso, porque aquilo que realmente interessa, ou seja, os dados e os metadados, os dados de conteúdo e os metadados, eles não vão ser alcançados se não for por carta rogatória ou emilate. Então, a nosso ver, não há, salvo essas duas observações, não há nenhuma inconstitucionalidade na convenção. Ela fez bem o Congresso em aceitar, fez bem a Presidência da República em promulgar, e, portanto, esse é foi a nossa conclusão. E ressalto mais uma vez o maravilhoso trabalho feito aqui pelo meu colega André Nascimento, pelo Fernando Henrique Cardoso Neves, que também nós fizemos isso a 6 mãos, é um trabalho conjunto de 3 pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado, Renato. Muito clara a sua exposição. André Nascimento nos acompanha aí pelo vídeo. Carlos Sampaio, você agora com a palavra para expor aí a parecer da Comissão de Direito Internacional. Bom, bom, gostaria senhor presidente, de apresentar alguns aspectos da convenção que eu acho que são interessantes. A convenção, ela não diz quais são os tipos penais e também não diz quais são os procedimentos ou processo penal que deve ser estipulado. Ela delega aos países para que os países façam leis que tipifiquem os crimes e os procedimentos. Entretanto, a convenção ela dá a guia, é um guia para que os países elaborem essas leis, né? O nosso parecer considera que na parte dos tipos não houve realmente grande problema, inclusive porque, como disse o meu antecessor, os tipos já estão na legislação brasileira. Então, o Brasil se antecipou à convenção. Agora, com relação ao processo, na nossa opinião, há uma tendência da convenção de ultrapassar alguns princípios legais brasileiros que são muito caros a nós, como, por exemplo, o direito à privacidade, os direitos humanos e, principalmente, a soberania da justiça para examinar os processos e julgar os criminosos. Eu, inclusive, cito aqui o parecer de de uma monografia que está publicada em inglês na internet, que eu fiz a tradução livre, de um texto que eu considero interessante, que diz o seguinte: essa biografia essa monografia
é de Catiza Rodrigues e Tamisa Israel. E elas dizem o seguinte: a recente decisão do Comitê de Cibercrime do Conselho da Europa de aprovar novas normas internacionais para o acesso das forças da ordem aos dados dos usuários sem uma forte proteção da privacidade e um golpe para os direitos humanos mundiais na era digital. A versão final do projeto, do segundo protocolo adicional ao Convênio de Budapeste sobre cibercrime do Conselho da Europa, amplamente adotado, aprovado por os comitês de redação tal e tal de 28 de maio, põe poucos limites à recolha de dados por parte das forças de segurança. Como tal, o protocolo pode pôr em perigo os usuários de tecnologia, os jornalistas, os ativistas e as populações vulneráveis dos países com proteções de privacidade pouco sólidas e debilitar o direito de todos à privacidade e à liberdade de expressão em todo o mundo. E mais adiante concluem: estes e outros problemas de fundo do protocolo são preocupantes. O acesso transfronteiriço aos dados está se convertendo rapidamente em algo habitual, incluso nas investigações penais rotineiras, já que todos os aspectos de nossas vidas continuam sua constante migração ao mundo digital. Em vez de introduzir sólidas proteções aos direitos humanos e à privacidade nas investigações transfronteiriças, o protocolo desalenta a supervisão judicial, faz com que a maioria de suas salvaguardas sejam opcionais e, em geral, debilita a privacidade e a liberdade de expressão. Então, com base, inclusive, nesses argumentos, nós, naquela época, estávamos defendendo que o presidente não ratificasse e não promulgasse a convenção. Agora, uma vez que está promulgado, não é? Eu considero que eu concordo, inclusive, com o parecer da Comissão de Direito Penal, que nessa altura nós temos a nossa legislação e nós vamos aplicar a nossa legislação que nós consideramos que está em conformidade com a Convenção. Então, eu acho que seria, inclusive, um esforço mais ou menos inútil de, por exemplo, propor a denúncia da Convenção ou qualquer outro tipo de retirada do Brasil da Convenção, ainda mais que é uma convenção que foi aprovada pela maioria dos países nessa altura do campeonato. Eu até digo aqui os principais países que aprovaram a convenção. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ela foi aprovada e foi ratificada pelos Estados Unidos da América, pelo Canadá, pela Austrália, Japão, algumas nações africanas, e na América Latina aderiram ao tratado a Argentina, o Chile, o Peru, a Colômbia, o Panamá e a República Dominicana. Então, como a convenção não tipifica os crimes e, por outro lado, também não estabelece com detalhe os procedimentos, apenas é um guia. E como nós já temos os nossos tipos no nosso direito penal e temos também o nosso processo penal e o nosso procedimento penal funcionando, eu acho que não vale a pena, como eu já disse, denunciar, e por isso eu estou de acordo com o parecer da Comissão de Direito Penal. Apesar de que, no meu parecer, eu estava a favor de que o presidente não ratificasse. Uma vez que ele ratificou, é um fato accompli. Obrigado. Entendi perfeitamente. Carlos Sampaio. Pois não. Você falou em denúncia do Tratado Internacional. Você está conseguindo. Quem tem legitimação? Porque tanto a ratificação quanto a denúncia são atos de soberania do Estado. Verdade. É verdade. Não, eu posso dar uma resposta sobre isso. Inicialmente, se acreditava
Quer dizer, a nossa posição, a posição brasileira e do direito internacional é de que o presidente da República, o chefe de Estado, ele tem o poder de denunciar, e esse seria um ato privativo do presidente. Ocorre que o Supremo está, no momento, ainda julgando uma ação, julgou, mas não saiu publicado. Mas saiu publicado já? Já, pô, já foi decidido. Então, a maioria já dizia que só pode agora, uma vez que foi ratificado que foi aprovado pelo Congresso, se não me engano, a posição da maioria, eu não sabia que tinha sido publicado já o acórdão, a maioria acha que o Congresso é que pode aprovar a denúncia, ou seja, a denúncia não é mais um ato privativo e exclusivo do presidente da República. Agora o Supremo decidiu, eu não sabia que tinha sido publicado o acórdão, mas eu conheço os votos, o Supremo, então, decidiu isso, decidiu que a denúncia tem que passar pelo Congresso. Então, é uma novidade, né? É uma novidade no direito brasileiro, mas é o que está agora decidido pela Suprema Corte. Eu acho que, nesse caso, não vale a pena se propor a denúncia. Muito obrigado. Obrigado, Edmundo. Acho que está esclarecido. Presidente, rapidamente, porque já passamos das 20 horas. Eu entendo o seguinte, como o Sampaio disse, o acordo ele traz orientações, traz guias, né? Foi a expressão que o Vossa Excelência utilizou. E o Tonini fala que são medidas que a legislação brasileira já possui. Então, será algo redundante, porque já tem na nossa legislação. Então, me parece que não é caso de rejeitar o tratado, e sim, na verdade, foi cumprido, está sendo cumprido. Rejeitar uma convenção internacional é muito ruim, porque o Brasil ele integra a comunidade das nações, ele faz parte do processo civilizador, ele acompanha o processo civilizatório das demais nações, ele participa. Então, o Brasil, na verdade, está cumprindo o acordo, né? o tratado, por uma medida que, aí sim, no mérito, ela é muito importante, a questão da regulação dos crimes cibernéticos. Então, o Brasil acompanha o ritmo, ou seja, eu não entendo pela rejeição, acho ao contrário, está sendo realizado, está sendo cumprido. Obrigado. Alguém mais para Edson? Esclarecimento apenas. O Tonini nos disse que existem duas questões, uma constitucional e a outra de ordem legal. Não, é porque aprovado, porque aí se sobrepõe à nossa legislação. Perfeito. E a segunda, que é uma projeção, um aprimoramento. Fala no microfone, Tony, o pessoal não está vendo. Em algo mais, para ser cumprido além. Não vai ficar gravado, não vai Sim. do raciocínio. Enfim, então, a primeira diz respeito à autoincriminação. Existe uma medida na convenção que exige que o próprio detentor e aquele que cometeu o delito, que esteja na posse daquelas informações, entregue aquilo às autoridades. Isso realmente é contra a nossa Constituição, contra a autoincriminação. A outra questão é uma subversão do princípio da jurisdição, porque faz com que o mandado judicial seja válido para local diferente daquele onde originariamente foi autorizada a incursão. A minha dúvida é justamente essa, que prevalecerá a convenção e não a nossa legislação interna. Edson, mas pelo que eles expuseram aí, eu entendi que a convenção ela dá só orientação, ela não tem dispositivo. Então, estando a
a legislação em vigor, ela em nada afeta a legislação. Eles até discordaram desses pontos e seriam contra a promulgação. Mas como também promulgada não fede nem cheira, deixa como está, porque desculpa, é isso, na verdade, valeu. A convenção é inútil. O que eu entendi é que, no final, a convenção é inútil, prevalece a nossa legislação, mas valeu a presidência, que a direção fez muito bem de pautar para nós entendermos a matéria, o plenário fez muito bem. Insípida, inodora e incolor. O plenário fez muito bem de aprovar para nós ouvirmos o tema, as belas exposições feitas, mas que a verdade é essa, é que ela não tem significado nenhum, não agride a nossa legislação. Então, era melhor não ter promulgado, mas promulgando também não causa prejuízo nenhum, e lutar para denunciar e tudo mais. Não, ela tem uma validade. Ela tem uma validade que eu gostaria de explicar aqui, aproveitando, já que a gente está fora do horário mesmo. Não, estou querendo simplificar para a gente acelerar, mas você está querendo complicar. Tá claro. Você vai querer abrir uma vírgula para a gente... Não. É que é importante a adesão a essa convenção, porque ela nos habilita a que a gente faça um acordo com os Estados Unidos para que o Cloud Act, que permite que o juiz daqui peça informação da empresa lá, sem precisar de carta rogatória, ela vai permitir que isso aconteça. Então, bom esclarecimento. Então, ela tem uma função de nos inserir na comunidade internacional, de repressão e medidas mais sérias. Eu acho que essa é a questão. Acho que a matéria está esclarecida, né? O encaminhamento... Mas tem que ter um acordo primeiro. Olha só, se o juiz pede, pode pedir. E a segunda questão, pode prolongar para outras coisas não pedidas inicialmente, contraria a nossa legislação. Não, mas isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Um pouco atrás. Isso então, não há normatividade, então, é isso? Então não há normatividade nenhuma. Não há normatividade nenhuma. Então, perfeito. Bom, é isso, né, Renato? Está entendido? Alguém é contra a aprovação dos pareceres, nos termos apresentados? Então, pronto. Agradeço ao Tonílio. É interessante a matéria mesmo. Achei, como disse, na minha visão, andou bem a direção Folena e o Sidney de pautarem a matéria, andou bem o plenário de demandar dos relatores a exposição da matéria,